Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês que me ouve, que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O Evangelho de Jesus é poderoso para mudar vidas, é poderoso para salvar, é poderoso para restaurar, é poderoso para curar, é poderoso. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje, para a nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, quero ler com vocês o verso 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e amou até o fim. Eu quero repetir, amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, para trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou numa toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. É um exemplo de fé, um exemplo de determinação e um exemplo de humildade, o nosso mestre. Eu ministrei, e vou deixar nos cards finais, a palavra que eu ministrei justamente sobre essa passagem, só que vista por Mateus ali. Um pequeno momento a qual ele só relata que estava na hora justamente que a Páscoa viria em 2 dias, Mateus 26, versículo 1 e 2, e ele chegaria o tempo dele, que havia chegado o tempo dele se entregar, o tempo dele se entregar para ser crucificado. E essa é ao mesmo tempo a qual o João, só que o João começa no capítulo 13 e vai até na oração final que chega no capítulo 17 ali, passando por uma oração a qual os discípulos e a verdade é que Jesus está preparando os discípulos para o impacto que haveria da sua morte. E aqui é o lava-pés. Bom, vamos trazer esse texto para o nosso cotidiano, para aquilo que serve para a nossa vida, para aquilo que é a aplicação pertinente para a nossa vida. Vamos lá? Começa falando assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo. Irmãos, Deus tem um tempo, até Ele mesmo respeita. Jesus sabe que há um tempo para tudo, até Jesus sabe. Ele sabia que havia chegado a sua hora, e era uma hora de bastante sofrimento. Até o próprio Deus entende, meus irmãos, as nossas dores. Ele sabe exatamente o que nós passamos. Em Hebreus 5:8 fala que ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento que lhe foi infligido. Ele chega antes da cruz e ele, Pai, fala, a oração dele é: Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus sabe realmente, irmãos, o que é cada um dos nossos sofrimentos. E é por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que ele é o nosso advogado fiel. É por isso que nele nós podemos confiar. Olha, ele sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo, e isso exigiria dele bastante dor, bastante sofrimento, uma cruz dolorosa, uma cruz que pesava, que fez ele cair, não em pecado, mas pela fraqueza dessa carne. Então ele entende perfeitamente cada uma das nossas feridas. Foi traído, foi abusado, foi rejeitado, foi envergonhado e humilhado, foi injustiçado. Não tem nenhuma das feridas que nós temos que ele não tenha passado por ela. Então ele sabe que chega a hora. Agora, qual que é a hora, irmãos? Eu gosto dessa parte porque ele fala a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Chega o tempo para todos, irmãos, e esse tempo vai chegar para nós. Esse aqui que chegou para Jesus, qual, irmãos? De voltar para as origens. Nós viemos também do Pai. O Senhor fez nós como imagem e semelhança. No coração do crente
no coração do crente, principalmente daqueles que são mais aleluiados como eu, há algo, uma eternidade plantada em nosso coração. Há eternidade em nós, irmão. Paulo estava louco. Paulo, Filipenses 1, versículo 21. Ele fala: viver é Cristo, morrer é lucro. Agora, em que situação um homem pode chegar assim? Em que situação um homem pode se deparar com essa facilidade de encarar a morte com um bom ânimo? De encarar a morte, algo que todos nós tememos, irmãos. Olha, nós passamos a vida ignorando isso, mas chega um tempo que nós começamos a pensar. Eu comecei a pensar mais depois dos 30 anos, mas ali ainda não tinha caído a ficha. Depois de uma certa parte, nós começamos a perceber que isso chega para todos. E chegou para o mestre, é uma passagem, é um novo começo para nós. Só que para nós cristãos é um novo começo, e nós não temos medo. Viver é Cristo, morrer é lucro, mas chega para todos. E esse é o lugar de voltar às origens. O Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus inaugura em Marcos 1,15: é chegado o tempo do reino de Deus, arrependam-se, creiam nas boas novas, creiam nas promessas de Deus. Por quê? Para que nós venhamos a desfrutar junto com Ele de tudo isso que o Pai tem reservado. Dando continuidade, ele fala: ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e o amou até o fim. O que quer dizer? Amou em todo o tempo. O seu ministério foi quando justamente ele começou a trabalhar, e eu creio, aqui o João fala que ele amou durante o ministério, mas ele amou antes, irmão. Por quê? Porque ele estava se preparando. Ele passou 30 anos se preparando para o seu ministério. Então ele já estava amando antes, para não ter problema, para não ter defeito, para deixar aqueles homens preparados. O amor, meu irmão, eu quero declarar, o amor é algo invencível. O amor é a força mais poderosa. O amor, ela é capaz de destronar, meus irmãos, as barreiras que o ódio estabeleceu diante de nós. O amor é capaz, meu irmão, de formar uma ponte aonde um abismo de mentira e traições e unir duas pessoas novamente. O amor, ele cura a multidão de pecado. O amor, ele é invencível. Ele é invencível. Deus é amor. Deus é amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 fala que o amor nunca desiste, porém suporta tudo, irmãos, com fé, esperança e paciência. E quando a palavra fala tudo ali, da etimologia da palavra, significa tudo mesmo. Às vezes eu vejo, irmão, alguns irmãos, e eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu sei que é polêmico, por exemplo, de mulheres que apanham, sabe, que o marido chega chapado em casa, é a criança que chora pela falta de leite, sabe, quer jogar bola, não tem calçado para ir jogar bola, e aí a esposa vai falar alguma coisa, ele espanca a esposa. Eu sei que existe isso, mas a verdade é que, e nós precisamos falar que talvez tenha começado sem amor. Não posso falar, não conheço, só conheço uma história se eu conversar com a pessoa e identificar os pontos. Talvez agora, se o amor se acabou na metade, nunca foi amor. O amor de Deus, não, irmão. O amor que o Deus planta no coração de um homem, de uma mulher, que somente ele é capaz, não. É possível, Alisson, restauração? É. Marcos 9, versículo 30, Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crer, mas nós precisamos entender que a Bíblia também nos orienta que há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de ficar junto e tempo de se separar-se. Há tempo de desistir e tempo de... Entende? A palavra fala, existe tempo para todas as coisas, então nós precisamos aprender a contar nossos dias, como o salmista fala, e amar até o fim. Nós, discípulos, nós fomos feitos para amar até o fim, nós fomos feitos por essa forma. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso é uma força poderosa que é capaz de restaurar famílias, que é capaz de restaurar o nosso interior, que é capaz de nos fortalecer para aguentar as afrontas da vida, que é capaz de nos levar adiante e insistir a alguém a quem o mundo diz: esse aí não vai dar nada, esse aí é um zero, a esquerda desiste, você está investindo em algo furado. Irmãos, os investimentos de Deus era tudo furado. Olha para Pedro, olha para João, João que está escrevendo aqui, queria orar para cair fogo do céu na cabeça deles, lá em Lucas 9. Então, quem sou eu para falar se ele fez? Irmão, eu não sigo palavra de homens, eu não sigo palavra de padres,
bispos, eu não sigo pregações institucionais, eu sigo a palavra do Senhor Jesus. E ela fala que se nós quisermos andar como o mestre andou, nós devemos, Filipenses 2,5 fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. E ele nos amou até o fim. É até o fim, irmão. É até o fim. Olha, ele continua falando, estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Agora a questão é, Jesus sabia, irmãos? Sabia, é lógico que sabia. Agora, eu preciso fazer uma aplicação aqui, que eu creio que vocês já ouviram, e ela chega a ser um jargão, principalmente no meio evangélico. Irmão, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Eu quero repetir isso. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele não brinca, meu irmão, de ser diabo. Nunca brincou e não vai brincar. Ele quer te destruir. A intenção dele é roubar, matar e te destruir. A intenção dele é meu irmão, nos paralisar. A intenção, Satanás, a palavra fala que o diabo tinha convencido Judas a traí-lo. Qual que era a intenção? Parar, matar Jesus. A intenção era parar o mestre. Só que Romanos 8, versículo 18 diz que Deus faz. Deus fez, Deus faz e Deus continua fazendo e fará. Na minha e na tua vida que crê, irmão. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Não tem hora também. Não tem hora. Por quê? Era na hora do jantar. Era a hora que eles estavam preparando para jantar ali. A palavra fala, ó, estava na hora do jantar. O diabo já havia instigado Judas a trair Jesus. E provavelmente era a Santa Ceia que eles iriam ali. Talvez esse lava-pés aconteceu, eu não estudei sobre isso, não sei falar realmente, mas creio que sim, porque durante a escrita de Mateus, quando ele passa do capítulo 26 em diante, uma das coisas que ele relata é justamente a última ceia, a última Santa Ceia, que era preparada pelos discípulos, que ele entrega o corpo, entrega o vinho que é dado. Mas o diabo não brinca de ser diabo, irmãos, e ele quer nos parar, ele quer parar tudo que você está fazendo, ele quer destruir relacionamentos, ele quer matar, ele tem raiva, ele tem ódio, irmão, e nós não podemos dar mole não. Como que é, irmão? É pela resistência da força de Deus habita em nós. Eu quero ler um versículo que está em Isaías capítulo, irmãos, Isaías capítulo 6, eu quero ler o verso 9 e 10, irmãos. Ele fala assim, ó, o Senhor Deus me disse, vai e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada, podem olhar bem, mas não enxugarão nada. Isaías faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Está falando de Judas. E se Judas, irmãos, tivesse esperado 3 dias, teria recebido perdão. Mas preferiu a fraqueza, preferiu desistir, se enforcou. A palavra fala em Mateus capítulo 27 que ele sentiu remorso, se eu me engano 27 ou 24, que ele sentiu remorso, e ele não se arrependeu, e aí ele tentou com as próprias mãos, ou seja, pegar as 30 moedas de prata e devolver para a religião, ali tentando, e eles falaram, o que os religiosos falaram, nós não podemos fazer nada por você. É a mesma coisa que nós ouvimos, meus irmãos, em muitos lugares, nós não podemos fazer nada, sabe? Se a lágrima não cai no nosso terreno, ai que se exploda. É bem longe daqui, não estou nem aí, nós não podemos fazer nada, ai que se exploda. Ai que se exploda. E a verdade é que as lágrimas, elas caem no chão do carro que é vermelho, ou do Fusca, eles caem no chão de terra batida, e elas caem no porcelanato, elas caem. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe raça, ela não escolhe credo, ela vem para todos, ela cai. E o que faremos nós quando
se a nossa mente estiver fechada, os ouvidos estiverem surdos e os olhos, porque Deus estava falando justamente daquele que não crê. Judas andou com Jesus e não creu, não creu. Não creu, irmão, que ele era Deus, não creu. E a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. O diabo não brinca, o diabo quer nos cegar com incredulidade, para que nós venhamos atrair Jesus. Incredulidade, mente fechada, ouvidos surdos, olhos cegos, a fim de que não possam ver nem ouvir, porque se pudessem, voltariam para mim e seriam curados. 3 dias Judas teve e não conseguiu. Olha, mas mesmo assim, ele era ainda Deus, e fala assim, ó, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Irmãos, eu gosto dessa parte porque João menciona que ele teria autoridade de acabar com a festa ali, sobre todas as coisas. De Judas, ele não fez porque era necessário que ele passasse. E é justamente isso que eu quero falar, porque no momento da pressão revela aquilo que tem dentro do coração. É nos momentos de pressão que nós revelamos aquilo que tem dentro do nosso coração. Eu lembro da pandemia, isso que nós costumamos chamar o nosso novo modo de viver, em que grandes empresas fecharam as suas portas e começaram a operar com seus funcionários no chamado home office, economizando assim e até pagando, de certa forma, uma ajuda de custo para que as pessoas pudessem pagar a sua internet. Grandes empresas já viram que não havia mais necessidade, mas ao mesmo tempo ainda vemos algumas máscaras tímidas na rua que expressam o medo. Tem pessoas, meus irmãos, que têm medo de ganhar, e tem pessoas que têm medo de perder. O medo, ele está dentro de todos nós, e ele é revelado justamente no momento de pressão. As pessoas ficaram dentro de casa, mas elas viram o quanto era importante o relacionamento. Sabe, inseguranças e medos vieram. No trânsito nós vemos, quando o trânsito está apressado, você conhece uma pessoa que não tem paciência rapidinho ali no trânsito. Ela começa a acelerar e começa a fazer barulho com o carro dela. É em momentos de pressão que nos revela, mas Jesus, olha o que ele fala. Deu autoridade a todas as coisas. Podia mandar um raio na cabeça de Judas, mas ele falou assim, ó, ele sabia sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Ele sabia a sua identidade, viera de Deus e voltara para Deus. A identidade diz muito sobre nós. A identidade diz muito sobre nós, irmãos. A identidade que é firmada em Cristo diz muito sobre nós. Um cristão não cede à pressão, um cristão não negocia com o inferno, um cristão não negocia a sua promessa por uma proposta de um tempo, sabe, de algo temporário. A postura é a mesma e ela permanecerá. Permanecerá. Sabe por quê? Porque nós não negociamos. Olha, eu quero ler com vocês Efésios 1:5, fala: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois era o seu prazer e a sua vontade. Era o seu prazer e a sua vontade. E por isso que ele deu autoridade e não fez nada. Não fez nada. Ao contrário, olha o que ele fez, irmãos. Assim levantou-se da mesa e tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Meu Deus, que poder que há nesse versículo. Que poder que há nesse versículo. Para compreendê-lo, é necessário que nós entendamos a estrutura. O nosso mestre, ele é Deus, o Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo mesmo atitude que Cristo Jesus, que embora fosse Deus, se tornou servo. Tem poder sobre todas as coisas, mas se limitou, tabernaculou entre nós. Se colocou nessa tenda, nesse corpo que é justamente a casa ou o carro do nosso espírito, assim como você queira chamar. E ele se fez pequeno para nos ajudar a voltar para ele. E compreender isso é fundamental nesse momento. Por quê? Olha, olha o que ele fez. Assim levantou-se da mesa e tirou a capa e enrolou a toalha de cintura. Irmãos, a capa, ela tinha vários sentidos e várias simbologias no Israel antigo. Mas no caso de Jesus, a capa dele significava autoridade. As pessoas que tinham grande autoridade, como reis e sacerdotes, usavam capas muito bonitas. E ele tira a capa e amarra a toalha na cintura. A toalha remete justamente ao cinturão da verdade. E qual que é a verdade sobre o nosso mestre?
Marcos capítulo 10, versículo 45, porque nem mesmo o Filho do Homem desceu do céu para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E qual desses eu sou, irmão? Então, nesse momento, nós percebemos que ele se desce, ele fica, fugiu a palavra, mas é despe, né? Ele tira a sua capa, ele se despe de toda a autoridade e ele se veste de serventia. Para quê? Para poder dar força para os discípulos, porque era um momento muito difícil, um momento muito tribulado. E olha o que ele faz, ele fala assim, ó, depois derramou água na bacia e começou a lavar os pés. Romanos 10, 14, quão belo e formoso são os pés dos mensageiros. Os pés, meus irmãos, fala do nosso caminhar, mas também fala do nosso equilíbrio. Naquela época, naquele momento, eles faziam viagens longas, a pé. E nessas viagens, além de ficar muito sujo, feria o pé deles, que impedia, às vezes, até mesmo dele andar, sangravam muito os pés. Os calçados não tinham a mesma tecnologia. Hoje nós vemos aí o Nike Shox, né, de bolha, mas não tinha aquilo, não tinha, então machucava muito. O que o Senhor estava fazendo? Cuidando, irmão, e limpando. Por quê? Porque é durante os momentos de aflições que nós temos momentos de cair, momentos de ficar paralisado. Isso representa justamente aquilo que ele vem fazer. Ele fala depois para Pedro, Pedro fala assim, ó, de maneira nenhuma, mestre, você lavará os meus pés. Aí ele fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro responde, então lava. Pedro sempre com a boca conectada no cérebro e o cérebro na boca, Pedro vida louca, então lava é tudo. Ele fala, não é necessário, porque o resto vocês já lavaram pela água da palavra. E ele estava falando de uma lavagem interior, mas daquilo que perseguia, porque ele queria dar equilíbrio, cura e força para que os discípulos continuassem a missão. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. E olha, ele fala assim, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura, enxugando com a verdade, irmão, com a verdade de que nós... E ele fala no final, façam isso um pelos outros. Eu assisti umas cenas de uns casamentos, irmão, eu achei lindo, para falar a verdade. O esposo lavando os pés da esposa, sabe, a esposa lavando os pés... É de uma delicadeza, de algo, de uma profundidade tão grande, a sensibilidade espiritual de Jesus nesse sentido. Por quê? Porque o amor deve ser na prática. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. Amar é na prática. Tem muito fariseu dizendo por aí que ama, mas que trai a sua esposa. Tem muita gente falando que ama, mas a verdade é que tem ódio demais na rua. E o amor tem entrado em extinção. Então nós precisamos de pessoas que amem na prática. É na prática, amar é na prática, irmão. E eu quero aqui já chegar no final dizendo que é para isso que ele nos trouxe ao deserto. É para isso, é para nos ensinar isso. Todos nós, todos vocês que têm me seguido aqui, eu também fui levado para isso, para um aperfeiçoamento pessoal, a fim de que nós venhamos a ministrar amor. O amor é a força mais poderosa. Olha, eu quero ler com vocês 1 de Pedro 2,9 e finalizar, que fala assim, ó, mas vós, ou seja, vocês sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. No versículo 10 fala, vós que outrora, eu quero ler na linguagem atual, fala assim, ó, antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. E quem é consolado, meu irmão, está pronto para consolar. Essa é uma verdade. Amar na prática. Amar na prática. Recebendo o amor do Pai. Recebendo o amor que vem de Deus. Recusando as ofertas do inferno. Sabendo que tem um tempo específico. Aprendendo a contar esse tempo. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, irmão. Lembrando que depois que todos nós aprendemos a amar, há uma recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.